Então, pessoal, boa noite. Sou o professor Felipe Bauer. Eu fiz uma enquete mais cedo. Eu botei farmacocinética e a questão do choque. O pessoal escolheu farmacocinética, ultimamente a gente só falar o tema de farmacologia, o pessoal vai em cima. Eu acho que é um tema que gera bastante dúvidas, tá? Então tá todo mundo ouvindo. O que eu fiz aqui? Eu vou tentar... Como é que eu viro a câmera? Deixa eu ver aqui. Ih, não sei mexer. Deixa eu só me familiarizar aqui. Ok. Vou virar a câmera aqui. Deixa eu ver. Isso. Que eu botei um slidezinho aqui. Todo mundo consegue ver esse slide? Se sim, fala aí se sim, se não. Só para eu ter uma ideia aqui. Dá para ver? Eu tô apertando um monte de botão, gente. Calma aí. Ah, dá pra ver? Ah, beleza. Então que eu vou usar ele e esses slides e vou voltar aqui pra mim em determinadas ocasiões, tá? Eu não sei porque meu celular tá deitado, aí vocês estão falando aqui e eu tenho que olhar pra cá. Mas aí as dúvidas vão surgindo, eu vou tentando responder. Se eu não responder, manda de novo, tá? Então o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farmacocinética, vocês estão pedindo bastante esse tema, como eu já tinha dito. Então o que eu vou fazer? A aula é grande, então eu vou abordar os principais pontos da farmacocinética. No final eu selecionei uma questãozinha ali, aí a gente comenta sobre essa questão baseado no tema. Vamos ver se fecha, se dá tempo, tá? Então, pessoal, não tem como a gente falar de farmacocinética sem a gente já iniciar a diferença principal, que na verdade as 3 últimas questões de farmacologia da prova da aeronáutica veio falando sobre cinética e dinâmica. Então, na verdade, foi falando sobre isso, cinética e dinâmica. Então, não tem como a gente falar desse tema sem a gente botar logo de cara a principal diferença. Então, eu vou virar a câmera aqui, ver se vocês conseguem dar uma olhada, Então, aqui está farmacocinética de vermelho e farmacodinâmica, Então, a gente já começa com um bizuzinho pelo seguinte, Qual seria assim a principal diferença, Cinética. Cinética é o que o organismo ele vai fazer com o fármaco. É o que o corpo ele vai fazer com o fármaco, tá? Tudo que o corpo fizer com o fármaco, a gente vai considerar o estudo da cinética, o estudo da farmacocinética. Lembrando que cine significa movimento, então seria o movimento que o fármaco faz no corpo, desde a sua entrada, desde a sua absorção, até a sua eliminação, até a sua excreção. Então, todo o movimento que o fármaco faz, esse é o estudo da cinética. Depois que a gente entender esse passo a passo, eu coloco a importância desse estudo da cinética, do porquê que a gente estuda o movimento do fármaco, como que é a absorção dele, como que acontece essa absorção, o que influencia nessa absorção, a excreção. Então, a gente vai botar alguns pontos hoje, Então, cinética, meia-vida do fármaco. Então, o que seria a meia-vida? Os pontos da cinética. Então, a gente já começou a falar sobre essa definição. Cinética é o movimento do fármaco no corpo. Quem movimenta, na verdade, esse fármaco, e esse movimento é um movimento fisiológico, o corpo que faz isso. Então, tudo que o corpo faz é cinética. E a dinâmica, gente? Dinâmica vai ser o seguinte: o que o fármaco ele gera no organismo. O que o fármaco faz no organismo, a gente vai considerar farmacodinâmica, tá? Então, tudo que o fármaco fizer em relação a qualquer alteração fisiológica, desde frequência, motilidade intestinal, pressão arterial, glicose, se é o fármaco que está fazendo isso, se é o fármaco que está alterando, isso é dinâmica. Então, palavrinha-chave para dinâmica: fármaco ligado ao receptor do fármaco, fazendo a sua ação, gerando uma ação no corpo. Dinâmica. Cinética. Cinética é o que o corpo faz com o fármaco. Por exemplo, quem absorve o fármaco? O corpo. Então, a absorção é o estudo da cinética, porque é o corpo que absorve o fármaco. Quem excreta o fármaco?
né? A gente vai ver que ele vai ser excretado por diversas vias. Vou dar o destaque aqui da via renal. Então, a maioria dos fármacos são eliminados por via renal, é eliminado por via renal. Então, quem elimina o fármaco é o corpo. Então, a excreção, se é o corpo que faz, está dentro do estudo da cinética, da farmacocinética. Aproveitando, vou virar aqui para mim, só para a gente fechar essa definição, né? Vou dar aqui 2 exemplos, tá? Para a gente entender. Insulina, a gente está estudando muita questão de insulina, é questão de prova, na verdade, né, do IAGS. E eu pergunto para vocês, quando a gente faz relação à insulina regular, né? Eu pergunto, qual é o tempo de início, quando que essa insulina regular começa a fazer o seu efeito no organismo quando administrado por via subcutânea? Com certeza vocês vão me dizer que ela começa a fazer o seu efeito de 30 minutos a 1 hora. Então a gente aplicou essa insulina regular no tecido subcutâneo e em 30 minutos a 1 hora ela começou a surtir o seu efeito. Esse delta T de 30 minutos a 1 hora é exatamente o tempo que ela está sendo absorvida. E a gente define essa absorção como a chegada do fármaco, como a chegada daquela substância na corrente sanguínea. Tá? Então, para ser absorvida, a gente entende que ele chegou à corrente sanguínea. Então, quando eu administro essa insulina regular, por via subcutânea, ela demora 30 minutos a 1 hora, porque o tempo de absorção dela é exatamente 30 minutos a 1 hora, tendo esse delta T. Então, esse estudo, né, quando a gente sabe que essa insulina demorou 30 minutos a 1 hora, esse é o estudo de quê? De cinética. Porque a absorção faz parte da cinética, porque quem absorve o fármaco é o corpo. Então, na verdade, a cinética, ela vem nesse intuito, nesse objetivo, de a gente entender, esse fármaco ele vai chegar na corrente sanguínea em quanto tempo? Ele vai ser eliminado em quanto tempo? Né? Então, só para fazer um resumo, depois a gente vai entrar nos detalhes, tá? Aí se eu perguntar para vocês o seguinte, essa insulina, o que ela faz quando ela é absorvida, quando ela chega na corrente sanguínea? Vocês vão me dizer que a ação da insulina, ela é um hormônio hipoglicemiante, não é verdade? Ela faz hipoglicemia, então é a insulina que faz hipoglicemia, então isso é a dinâmica dela. É porque é ela que está fazendo isso. Então, quando eu sei que aquela insulina ela faz hipoglicemia, esse é o estudo da dinâmica. Agora, quando eu sei que aquela insulina ela chega à corrente sanguínea em 30 minutos a 1 hora, ela tem o seu pico de 2 a 3 horas, ela pode ter demorar umas 5 a 8 horas para ser eliminada. Esse tudo de absorção, de pico, de eliminação, isso é cinética. Então, só para resumir, cinética é que o corpo faz com o fármaco, desde a sua absorção até a sua eliminação, a gente vai ver esses blocos. Dinâmica é o que o fármaco vai fazer com o corpo. Nesse exemplo da insulina, seria justamente a questão dela gerar hipoglicemia. Mas a gente pode ter vários outros exemplos, né? Por exemplo, a gente estudou muito o antihipertensivo, não é verdade? Então, quando eu digo que o beta-bloqueador, ele reduz a frequência cardíaca, então significa que quando ele se liga ao seu receptor, ele reduz a frequência cardíaca. Se é o beta-bloqueador que reduz a frequência cardíaca, quando eu falo disso, eu estou falando da dinâmica do beta-bloqueador. Deu para entender? Né? Então isso seria a principal diferença de cinética e de dinâmica, e hoje isso só foi uma introdução, né? Eu falo pra caramba, eu sei, mas só foi uma introdução para a gente poder entender, e agora a gente vai entrar no mundo da cinética. Então a gente vai dar mais ênfase, mais atenção à questão da farmacocinética, tá? Então, olha só, deixa eu virar aqui a câmera. Vocês estão aí, gente? Porque ninguém tá falando nada? Dá um ok aí pra mim. Alguém. Será que travou? Eu não sei, eu tô falando há 1 hora sozinho. Estão ouvindo? Ah, tá. Porque ficou um silêncio. Aí eu falei, será que eu tô falando meia hora aqui já sozinho? Então, beleza. Eu vou virar aqui pra gente acompanhar no slide. Seguinte. Olha lá. Olha só esse slide, gente. Ele vem falando sobre o bloco da cinética. Vê se vocês conseguem perceber isso aqui, ó, farmacocinética, tá lendo isso aqui? Farmacocinética. E aqui tem o bloco da cinética, a etapa da cinética.
né? Então, a primeira etapa da cinética é a absorção. Então, o estudo da absorção daquele fármaco é a farmacocinética. A gente vai ver o que vai interferir, ou o que pode interferir essa absorção, mas já deixo bem claro que a absorção faz parte da cinética. Distribuição. Distribuição é o seguinte, né? Lembra que cinética é o que o corpo faz com o fármaco? Para esse fármaco chegar até o seu receptor, seja ele qual for, ele precisa ser distribuído. Ele tem que chegar à corrente sanguínea, e a corrente sanguínea leva ele ao receptor. Então, isso é distribuição. A gente vai ver também a questão de fármaco aderido ao tecido, fármaco aderido a proteínas plasmáticas, fármaco livre. Isso tudo a gente vai comentar, mas isso faz parte da distribuição, tá? Então, isso também faz parte da cinética. Outra etapa da cinética, além da absorção, além da distribuição, é a metabolização desse fármaco. Esse fármaco ele precisa ser metabolizado, depois a gente vai entender o porquê que esse fármaco tem que ser metabolizado, qual é o objetivo dessa metabolização, mas só para fazer já dar uma introdução, seria deixar ele pronto para ser eliminado, ou às vezes, dependendo de algum fármaco, ativá-lo. Tem fármaco que precisa ser metabolizado para ele ter uma atividade. Então, a metabolização, ou eu ativo o fármaco em alguns fármacos, mas na maioria das vezes, metabolizar o fármaco é a gente conseguir mudar um pouco a sua estrutura, deixar uma estrutura boa o suficiente para ele ser eliminado. Então, é organizar o fármaco para ele ter a possibilidade de ser eliminado. Isso é metabolização, a gente vai comentar. E, por último, a questão da eliminação. Então, só para a gente fechar esse bloco. Toda vez, um bizu, toda vez que nós observarmos questões falando sobre absorção, falou em absorção, é o corpo que absorve, isso é cinética. Falamos em distribuição. Distribuição é o corpo que distribui o fármaco pelo organismo, através principalmente da corrente sanguínea. Então, se é o corpo que faz, cinética. Tá? Metabolização do fármaco, seja para ativá-lo ou seja para moldar a sua estrutura para que ela tenha uma estrutura boa para ser eliminada. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Então isso também, a metabolização é cinética e a eliminação também é cinética. Então quais são os 4 blocos da farmacocinética? E quando vem prova de questão de cinética, vem muito voltado para isso. A absorção. Quando eu falo de absorção, estou falando de cinética. Distribuição, quando eu falo de distribuição, estou falando de cinética. Metabolização, quando eu falo de metabolização, eu falo de cinética. E a eliminação ou excreção, quando eu falo disso, eu também estou falando de cinética, porque todas essas etapas é o corpo que está fazendo isso. Tá? Então agora o que a gente vai entrar? Vamos entrar no mundo da absorção. Eu vou pegar só alguns pontos importantes em relação a essa absorção, tá? Vou virar aqui. Eita, cara, isso. Vou virar aqui. Depois eu volto nesse slide para a gente ter um entendimento melhor. E aí, vamos começar falando o seguinte, Como que esse fármaco ele é absorvido, Vamos dar o exemplo aqui da via oral, Quando a gente utiliza um fármaco por via oral, ele vai ser absorvido, a maioria deles lá no intestino, alguns no estômago, vai depender do caso, mas a maioria deles lá no intestino. Só que, lembra que eu falei que é a absorção? Absorção significa que aquele fármaco sai desse local de via de administração e chega à corrente sanguínea. Via subcutânea, via intramuscular ou via oral, ele sai daquele local de via de administração e chega na corrente sanguínea. Como que ele faz isso? Ele vai poder fazer isso através de difusão passiva, lembrando que a difusão passiva não tem gasto de energia, é só pela questão do equilíbrio, tentando equilibrar concentração. Ou por alguns facilitadores, uma difusão facilitada, algum transportador daquele fármaco. Então ele precisa passar pela célula, ele precisa transpor a membrana da célula, ou ele vai passar via lacunar, que seria uma via entre essas células. Então aqui, só para a gente entender, ele passando
por difusão, ele passa por difusão na parede da membrana citoplasmática. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui está simbolizando uma parede celular. Então ele pode passar por entre essas células, vai depender da sua lipossolubilidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ou ele pode passar aqui, ó, entre as células, que a gente chama isso por via lacunar, tá bom? Então seria mais ou menos resumindo isso. Para ele chegar à corrente sanguínea, ele tem que passar pelas células ou por entre as células, beleza? Então, só dando continuidade, né, o que vai influenciar essa absorção? Tá? E aí tem uma questãozinha de prova sobre isso. Olha para cá, vou virar para cá para mim, só para vocês entenderem. Né? Então, absorção é a saída do fármaco da via de administração que a gente escolheu até a chegada à corrente sanguínea. Isso é absorção. Então, o que a gente tem que pensar? Quais são os pontos, né? O que pode influenciar nessa absorção? Várias questões, na verdade, podem estar influenciando nessa absorção. Eu vou destacar algumas aqui para a nossa live, tá? A primeira questão é a lipossolubilidade do fármaco, tá? Como assim a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade do fármaco? Né? Então, a gente vai ver o seguinte. Tem fármacos que são lipossolúveis, que são lipofílicos. O que seria isso? Eles têm afinidade com a gordura. E fármacos que podem serem menos lipofílicos ou serem mais hidrofílicos, tá bom? Então, o que eu tenho que pensar? Primeira pergunta de prova. O que pode favorecer a absorção desse fármaco? Fazendo referência à questão da lipossolubilidade, tá? O que pode favorecer a absorção desse fármaco? Um fármaco mais lipossolúvel ou um fármaco mais hidrossolúvel? Qual é o fármaco que é melhor absorvido ou que tem uma absorção mais rápida? Só fazendo referência à questão da lipossolubilidade. Alguém saberia me dizer? Dá um tempinho aí de 1 minuto aí, ver se vocês interagem comigo. Então, qual é o fármaco, ou qual é fazendo a característica, né, a natureza química dele, né, qual é o fármaco que é melhor absorvido ou mais rápido absorvido? Um lipofílico ou um hidrofílico? Ó, alguém já botou aqui, ó, mais lipo, um lipossolúvel, exatamente isso. E a próxima pergunta é, por quê? Por que esse fármaco lipossolúvel, ele terá uma melhor absorção do que o fármaco hidrossolúvel? Alguém saberia me dizer? Isso, lipofílico, exatamente, isso aí. Agora, por quê? Porque esse fármaco, que ele é mais lipossolúvel, que ele é mais lipofílico, por que ele é melhor absorvido? Sim, gordura é mais absorvida, isso aí, lipo, mais parecido com as nossas células. Exatamente, show de bola, né? IT, que botou ITS, né? Pela questão da afinidade. Então, gente, lá na nossa célula a gente tem uma dupla camada fosfolipídica. Então, a membrana da nossa célula é lipídica, né? Tem uma dupla camada fosfolipídica que a gente fala. Então, já viu aquela historinha, né? Óleo e água, eles não se misturam, né? Pela característica da substância. Então, vai ser o seguinte, se você tem um fármaco hidrofílico, que ele seja mais hidrossolúvel, e ele tem que passar por uma camada lipídica, ele vai ter dificuldade, né? Essa absorção vai ser mais lenta, provavelmente ele vai ser absorvido entre as células, lacunamente, né? Por entre as células. Então ele vai ter uma dificuldade de transpor essa membrana, né? Já o fármaco lipofílico é um fármaco que tem afinidade com a gordura, então ele chega lá na membrana celular, rapidamente ele é absorvido. Então, quanto mais lipossolúvel for o fármaco, melhor ele será absorvido, né? Melhor ele chegará na corrente sanguínea com uma facilidade maior. Então, só para a gente fechar, a absorção, primeira etapa da farmacocinética. Perguntinha de prova, é o seguinte: em relação à lipossolubilidade, como é que fica a absorção? Quanto mais lipossolúvel é o fármaco, melhor
mais rápido ele será absorvido, porque a nossa célula tem uma camada fosfolipídica, então esse fármaco, se ele tem afinidade com a gordura, ele vai ser melhor absorvido. Se ele for hidrofílico, ele vai ter uma dificuldade maior de ser absorvido. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Voltando para cá, outra questão que eu quero deixar é sobre a ionização do fármaco, né? A questão da ionização do fármaco e a questão do pH, tá bom? Para uma questão mais elaborada, né? Uma questão um pouco mais complexa para a nossa prova, né? Mas isso também em farmacologia é muito pedido. Né? A primeira coisa, o que seria ionizar o fármaco, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de pH. Só para a gente lembrar, dando exemplo principalmente da via oral, né? Então o fármaco por via oral, a gente vai deglutir o fármaco, ele vai chegar lá no estômago, depois ou ele vai ser absorvido no estômago, ou ele vai chegar no intestino para ser absorvido, vai depender da questão de como ele se apresenta, né? Como é que ele vem, se ele vem encapsulado ou não. Mas o que eu quero que a gente entenda hoje? Estômago, pH ácido, né? 1 a 3 é a variância desse pH, então pH bem ácido, na verdade. O intestino, pH mais alcalino, mais próximo de 7, a 6,5, 7, aí vai depender da bibliografia, mas é um pH mais alcalino. O que eu quero que a gente entenda? Que quando eu tenho um fármaco ácido, se ele se desintegra no meio alcalino, eu vou ter um fármaco ácido se desintegrando no meio alcalino, vai sofrer ionização. Eu vou falar o que é essa ionização daqui a pouco. E também a via é de mão dupla. Se eu tenho um fármaco alcalino e ele se desintegra no meio ácido, estômago, por exemplo, também ele sofre ionização. Então, o fármaco ácido, o ideal é ele se desintegrar no meio mais ácido. O fármaco alcalino, melhor ele se desintegrar no meio alcalino, porque se isso acontece o oposto, ele sofre ionização. O que é sofrer ionização? Ionização é quando a gente deixa esse fármaco menos lipossolúvel, ou melhor, mais hidrossolúvel. Aí, então, puxa o conhecimento do que a gente acabou de falar. Fármaco lipossolúvel, melhor será a sua absorção. Aí você imagina que a gente tem um fármaco com uma lipossolubilidade, né, proposital, para que ele tenha uma absorção boa, uma absorção melhorada, só que na hora que a gente toma ele sofre ionização. Aí ele perde essa característica de lipossolubilidade e vira um fármaco mais hidro. Como é que vai ficar a absorção dele? Lentificada. Então, a ionização, ela vai interferir na absorção, que é essa primeira etapa do processo de cinética? Vai. Porque se esse fármaco ele sofre ionização, ele fica mais hidro. E se ele fica mais hidro, eu tenho um retardo na sua absorção. Né? Então, a ideia, né, vai depender do objetivo, né, mas a ideia central não seria deixar esse fármaco sofrer ionização, senão é claro que ele vai ter uma redução, né, vai ter uma dificuldade nessa primeira etapa, que é a absorção. Então, falamos da lipossolubilidade do fármaco, interferindo na absorção, falando sobre o processo de ionização. O que é a ionização? Então, é deixar ele mais hidro. Se eu deixo ele mais hidro, eu tenho um retardo na absorção, porque ele perde a característica lipossolúvel, que seria a característica melhor para a absorção, para transpor essa célula, já que essa célula tem essa camada fosfolipídica, tem afinidade com a gordura, tá? Outra questão interessante, vou virar aqui, deixa eu ver aqui se... Opa, vou virar aqui. Outra questão interessante que eu queria falar sobre essa questão da absorção é espessura da membrana. Tá? Como assim espessura da membrana? Lembra que a gente falou o que é absorção? É ele sair do local, do seu local que a gente administrou, da via de administração, ele chega até a corrente sanguínea. Se eu tenho uma membrana, né, se eu tenho um tecido espesso, se o fármaco tem que caminhar um percurso, vamos dizer assim, muito grande para chegar à corrente sanguínea, é claro que isso vai interferir na absorção dele, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, se eu boto um fármaco sublingual, né, como é que é a absorção dele em relação quando a gente administra esse mesmo fármaco por via oral? Vocês vão me dizer que a absorção é mais rápida por via sublingual. Por quê? A espessura é bem fininha, bem estreita. Corrente sanguínea, a gente levanta a língua e a gente vê vaso. Então a espessura fininha, o vaso já está logo ali. Então ele não atravessa nada. Outra coisa é a vascularização do local. Quanto mais sangue circulando,
com certeza melhor vai ser essa absorção. Então, o fluxo sanguíneo interfere na absorção, espessura da membrana interfere na absorção, lipossolubilidade interfere na absorção. O sítio aí, quem falou agora sítio, o sítio vai mudar justamente pela questão de espessura e justamente pelo fluxo sanguíneo. Então, um local que eu tenho maior fluxo sanguíneo, eu vou ter uma absorção muito maior. Por exemplo, IM. As injeções, a via administração IM é mais rápida do que a subcutânea, pela questão do fluxo sanguíneo, pela questão da proximidade com o vaso. Então, aquele fármaco, quando a gente administra por via intramuscular, ele é absorvido muito mais rápido do que pela via subcutânea, pela questão do fluxo, pela questão da espessura de membrana. Então, isso tudo influencia lá na cinética, no tempo de absorção, né? Esse é o estudo da cinética. Então, a gente viu que a absorção é o primeiro bloco, senão a gente vai demorar muito. Dei o destaque para algumas questões que interferem na absorção. Só para finalizar, idade, lá no finalzinho, lá embaixo, idade também vai influenciar, né, na questão da absorção. Né, muito idoso, né, o fluxo de sangue mais lentificado, uma peristalse mais lentificada. Então, isso aí também vai atrapalhar ou vai alterar a absorção. Doenças de base. Né, se eu tenho doença de motilidade intestinal, se a gente tem alguma doença vascular, isso tudo vai influenciar também na absorção. Né, se eu tenho uma doença hepática, também depois vai trabalhar mais na metabolização, mas também interfere nessa cinética, né, falando sobre o contexto de cinética. Então a gente falou do primeiro ponto, que é a absorção. Falou de absorção, estou falando de quê, gente? Cinética, porque quem absorve o fármaco é o corpo. E a gente viu algumas características que podem influenciar na absorção. Fluxo sanguíneo, lipossolubilidade, a via de administração pela questão do fluxo, pela espessura de membrana, a ionização do fármaco, lembrando que a ionização, ele fica mais hídrico quando ele sofre ionização. Se ele fica mais hídrico, eu atrapalho a sua absorção. E aí a gente fecha só um resumo para a gente... Tem mais coisas para falar de absorção? Tem, mas já está dando 8h30, a gente tem bastante coisas ainda para falar sobre a questão da cinética, tá? Então vou voltar aqui, falamos da questão de absorção. Não vou falar sobre as características, né, de fármacos sólidos, né? E aí esse slide é interessante porque a gente pega aí dois órgãos, né, o estômago, né, aqui, e o intestino, justamente aqui, né? E aí a gente tem algumas questões para falar dele, né? Fluxo sanguíneo, espessura e tamanho da área de superfície. Primeiro, o intestino, ele tem essas microvilosidades. Então, o fármaco se impregna, ele tem mais contato com a superfície celular, então ele tem uma melhor absorção. Fora que o intestino, a gente tem metros de intestino, então o tamanho da superfície provoca, com certeza, um maior contato do fármaco com a célula, com a parede celular, então tem uma melhor absorção. E aí o estômago... Opa, calma aí. E aí o estômago, ele... Deixa eu dar uma mexida... Ah, desligou. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Tinha que acontecer na minha live, né? O computador desligou. Então, pessoal, olha só. Então, a gente falou dessa questão da absorção, né? Aí, voltando a falar, o intestino, uma melhor absorção, área maior, microvilosidades, né? Estômago, uma superfície de área menor, né? Então, vai depender também do esvaziamento gástrico. Eu tenho pacientes que têm um esvaziamento gástrico maior que outros. Então, o tempo que ele permanece ali no estômago também vai influenciar. Vocês estão rindo. Vocês estão rindo, né? Então, só vou fazer o seguinte. Vou tentar conectar aqui, porque estava legal essa troca para vocês olharem, né, do slide, né, do que eu só ficar falando aqui. Vou ver se eu consigo conectar ele aqui de novo na coisa, eu já volto, tá? Segura aí 3 minutinhos. Aí, pessoal, viu? Nem demorou muito, né? Nem demorou muito. Estamos de volta. Então, estamos falando da absorção, tá? Bebam isso aí, lave as mãos e passa o álcool gel. É um momento de beber uma água, lavar as mãos, passar o álcool gel. Então, olha só, pessoal, falamos da absorção, né, como eu tinha dito. Então, o tamanho da superfície, né, do tamanho da área de contato vai influenciar. E aí eu quero passar para o outro bloco.
Ó, deixa eu virar aqui o slide para vocês terem uma ideia. Tá dando para ver aí? Tranquilo? Tá, né? Ó, olha só o fluxo sanguíneo, né? Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a absorção. Menor o fluxo sanguíneo, menor será a absorção. Então a gente falou de alguns pontos que podem influenciar na absorção, que é a primeira etapa da farmacocinética, tá bom? E aí, antes de eu falar de efeito de primeira passagem, né, eu quero falar um pouquinho, né, sobre vias de administração de fármaco, né? Então, só pela gente falar um pouquinho da via de administração de fármaco, que vai mudar a cinética, né? Então, a via da administração de fármaco, ela muda a cinética sim, porque ela vai mudar o tempo em que esse fármaco vai ser absorvido, o tempo que esse fármaco vai chegar à corrente sanguínea, claro, consequentemente, o tempo que esse fármaco ele será eliminado, tá bom? E aí, olha só, gente, as vias, elas são divididas basicamente em enteral e parenteral, né? Enteral vai ter relação, né, com a via gastrointestinal, tá? Então, o que faz parte do fármaco administrado por via enteral? Oral, né? A via oral, muito usada, muito famosa. Bucal, sublingual, né? Então, a sublingual entra nessa via enteral e a retal, né? A questão dos supositórios. Então, essas são as vias enterais. E as vias parenterais? Né? As vias parenterais, a gente vai dividir elas em diretas, vias parenterais diretas e vias parenterais indiretas. Direta, né, com procedimentos com procedimento invasivo, né, a gente vai precisar introduzir o fármaco em algum local, né, abaixo da pele. Então, a gente vai... Calma aí. Ah, tá, pensei que estava acabando de novo. A gente vai introduzir esse fármaco abaixo da pele, então intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial. Essas vias são bem famosas, não geram dúvidas. Intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial. Aí entra essa via aí, intratecal, né, que muitas me mandam perguntas em relação à via intratecal. Então, ela é uma parenteral direta. A via intratecal é quando a gente administra a substância, fármaco, medicamento direto lá no líquido cefalorraquidiano, né? Na camada subaracnoide, lá na meninge. A gente fala que essa via é uma via intratecal, tá? Peridural, né? Entre ali em contorno com a dura mater, estou falando de meninge, tá? Então entra um pouquinho de anatomia para alguém, se tiver que lembrar, teria que ter esse conhecimento já, né? Estou falando de meninge, lá na dura mater, peridural, intratecal, líquido cefalorraquidiano um pouco mais profundo que a peridural, que seria lá subaracnoide, tá? E aí, outras vias, intrapleural, diretamente. Pausou por quê, Deus? Estão me vendo? Quer dizer, me vendo não estão porque a câmera está voltada. Falou que a qualidade estava ruim, né? Estão me vendo, pessoal? Aqui o vídeo estava pedindo tipo uma pausa para dizer que a qualidade... Ah, então tá, vou voltar. E aí havia intraperitoneal, no peritônio, lembrando que o peritônio é a membrana que recobre as vísceras, pleural seria o pulmão, e intracardíaca também pode ser utilizado, medicações intracardíacas. Então são vias parenterais direta e a indireta. Essa indireta ela é interessante, né? Porque quando a gente fala via cutânea, né? Medicamento por via cutânea, sim, né? Quando a gente usa um medicamento anti-inflamatório, uma pomada, né? Quando a gente utiliza, né, uma fita adesiva, né? Esse medicamento, esse fármaco, ele vai ser absorvido através da pele e aí vai ser definido como via parenteral indireta. Via pulmonar, né? Quando a gente faz uma nebulização, utiliza uma bombinha, então a gente está fazendo esse fármaco por via pulmonar. Conjuntival, né? Quando a gente bota um colírio, né? Então na conjuntiva, no olho, né? Geniturinária, né? Então também pode fazer. E também quando a gente vai fazer um rinossoro, vai fazer alguma medicação que espirra no nariz, também é uma via parenteral indireta. O que eu quero destacar isso, gente, que é interessante? Quando a gente pensa numa via cutânea, quando a gente pensa às vezes numa via conjuntival, é muito comum a gente ter um pensamento voltado que aquela medicação ela só vai ter um efeito local.
ela pode ter o objetivo de ter um efeito local? Sim. Eu posso usar uma via pulmonar para fazer uma broncodilatação, ok? Né? A gente pode utilizar a via cutânea para desinflamar, para um machucado bem ali, um machucado bem na pele, ok? Só que essas vias também podem ser utilizadas como função sistêmica, com objetivo sistêmico. Porque aquele fármaco, mesmo que seja passado lá na pele, mesmo que seja por uma fita adesiva lá na pele, né, ele vai ser absorvido. Ele também vai chegar na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído. Então ele também tem uma ação, ele também pode ter uma ação sistêmica. Então eu queria destacar isso. Primeiro, sublingual e retal está como via enteral, que gera dúvida. Outra dúvida, parenteral direta, a questão da intratecal. Lembrando que intratecal, estou administrando fármaco no líquido céfalo raquidiano, tá? Parenteral indireta. Tá aí os exemplos das parenterais indiretas, lembrando que eu posso ter tanto uma ação local, quanto uma ação sistêmica, porque esse fármaco também vai ser absorvido, vai ser distribuído para a corrente sanguínea, beleza? Ok, vamos ver aqui... Vou pular esse. Vantagens e desvantagens. Hoje eu não vou conseguir falar. Vantagens daquela via, né? Qual é a vantagem da via de administração X? Qual é a vantagem da via de administração Y? Isso pode deixar para uma outra live, tá? E aí, o que eu quero chegar aqui? Distribuição. Vou virar aqui a câmera para a gente falar um pouquinho sobre a distribuição do fármaco. Lembrando que distribuição do fármaco entra na questão de cinética, né? Então esse fármaco ele é absorvido e esse fármaco ele sofre distribuição. E quem distribui o fármaco, o que é distribuição? Distribuição é o fármaco conseguir chegar no seu sítio de ligação. Quem faz isso é o corpo. Então a distribuição, como está aqui, faz parte da farmacocinética. Falamos de absorção, agora vamos entrar na distribuição. O que eu quero entender disso? Que vocês entendam disso, né? Que nessa distribuição, vários fatores podem influenciar. O fluxo sanguíneo, velocidade do fluxo sanguíneo, a permeabilidade daquele capilar, né? Porque o fármaco chega na corrente sanguínea, depois ele vai para aquele tecido X e se liga no seu receptor, né? Então ele precisa ter uma boa permeabilidade. E eu queria dar um destaque para a questão de prova, que está nesse 4 aí, vocês estão vendo aí, ligação a proteínas plasmáticas. E ligação tecidual também, mas eu quero dar um destaque para a ligação das proteínas plasmáticas, tá? Olha para mim aqui. Estamos falando da distribuição, segunda, né, etapa que a gente pode dizer dessa farmacocinética. E aí essa distribuição vai ser o corpo levando o fármaco para os tecidos, para o seu sítio de ligação, para que ele tenha efeito, para que ele tenha dinâmica, que foi o que a gente comentou lá logo no início da aula, tá? Essa distribuição, o que mais vem em prova vai ser essa questão do fármaco se ligar às proteínas plasmáticas. Vou dar o exemplo de uma proteína plasmática que a gente tem bastante abundância, que é a albumina. Então a albumina é uma proteína plasmática importante, que muitos fármacos, uns mais, outros menos, se ligam a essa proteína. O que eu quero que vocês entendam? Quando esse fármaco se liga a essa proteína, quando ele fica ligado à proteína plasmática, ele deixa de estar livre. E se ele não está livre, ele não consegue ir para o tecido e não consegue se ligar no seu sítio de ação. Então, quanto mais aquele fármaco fica ligado àquela proteína, menos livre ele fica, menos ele vai chegar no seu sítio de ação, no seu receptor. E aí é claro que o efeito dele vai ser um efeito mais demorado, eu vou ter que fazer ajuste de dose, a eliminação dele vai ser mais demorada, porque ele está ligado àquela proteína, tá? Mas o que eu mais quero que vocês entendam agora é o que eu vou falar. Então, nessa etapa de distribuição, a gente estuda, a gente vê como que esse fármaco se liga a essa proteína, o quanto que ele se liga à albumina, porque isso vai interferir na questão dele estar livre, dele estar pronto para se ligar no seu receptor. Então eu quero saber, esse fármaco, quanto que ele se liga às proteínas? Esse é um ponto.
Porque aí a gente consegue ajustar uma dose ideal para aquilo, já sabendo que tantos por cento vai ficar um pouco ligado àquelas proteínas, até ele se desligar, aí vai depender de como ele fica, tá? Agora, outro ponto importante é que quando a gente faz esse estudo, significa que aquela dose daquele medicamento já está contando com essa distribuição e com essa ligação proteica. E aí eu tenho aqueles pacientes que têm doença de base, que ele tem uma doença de base, já tem um problema. E aí, às vezes, essa dose ela vai ter que ser alterada. O que mais vem na prova sobre isso é o seguinte, gente, o que mais cai em questão de prova sobre isso é o seguinte, é o entendimento de quê? Que nessa cinética se estuda a distribuição, que é esse caminho, esse trajeto do corpo aos tecidos. E vários fatores influenciam nessa distribuição, nessa chegada do fármaco ao seu receptor. Um deles é a ligação à albumina, a ligação dele às proteínas plasmáticas. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, e se aquele paciente não tem aquela quantidade de proteína? Se ele tem uma hepatopatia, uma doença hepática, uma hepatite, uma cirrose, se ele tem uma proteinúria importante, lembrando que proteinúria é a perda da proteína, da albumina na urina. Então, se ele tem uma proteinúria importante, significa que ele está perdendo a albumina para a urina e está diminuindo na corrente sanguínea. Então, o que eu quero botar agora claro para vocês? Se eu tenho um paciente com hipoalbuminemia, o que é a hipoalbuminemia? A baixa da albumina na corrente sanguínea, independente do motivo. Renal, hepático, independente do motivo. Se ele não tem albumina, significa que aquele cálculo, que aquele estudo que fizemos, daquele medicamento se ligando àquelas proteínas, a gente estava contando com X proteínas. Se ele não tem, o fármaco ele vai ficar mais livre. E se esse fármaco fica mais livre, ele consegue interagir mais com o seu receptor e a ação dele, o efeito dele vai ser maior. Então, que ponto eu quero chegar? Que uma das perguntas de prova é o seguinte, pacientes com hepatopatia, pacientes com hipoalbuminemia, precisamos fazer ajuste de dose. Porque ele não tem albumina. Se ele não tem albumina, o fármaco fica livre. Claro que a resposta farmacológica, dinâmica, vai ser maior. Então, qual é o ajuste da dose que eu tenho que fazer para esse paciente? Eu tenho que reduzir a dose. Só para fechar essa questão, que é interessante, lá no estudo da distribuição, estudamos a ligação do fármaco às proteínas. Na verdade, eu quero que o fármaco se ligue ao seu receptor. Se esse fármaco está se ligando às proteínas plasmáticas, ele não está livre. Se ele não está livre, ele vai ter dificuldade de ser excretado, eliminado, ele também vai ter dificuldade de se ligar ao seu receptor. Para esses pacientes com hepatopatia ou, enfim, com hipoalbuminemia, se ele não tem albumina, não vai ter essa ligação. Se não tem essa ligação, fármaco livre. Fármaco livre se liga no receptor, a gente vai ter uma resposta farmacológica maior. Então, para pacientes com hepatopatia, para pacientes com proteinúria importante, com hipoalbuminemia, a gente vai ter que fazer o ajuste da dose para uma dose menor, porque eu vou ter mais fármaco livre. Esse estudo de ajuste de dose em relação à distribuição, em relação à hipoalbuminemia, está dentro da farmacocinética. Então, quando eu tiver questão falando, paciente com doença hepática, doença hepática gera hipoalbuminemia. Não quero dizer o porquê para não alongar, mas gera hipoalbuminemia. Então, paciente com hipoalbuminemia, precisamos fazer ajuste de dose? Precisamos. O que a gente vai fazer? Aumentar ou diminuir a dose? Diminuir, porque eu vou ter fármaco mais livre, eu vou ter uma ação farmacológica maior. Para fechar esse ponto de distribuição, beleza. Vou virar aqui para a gente finalizar. Não, falta distribuição, ligação, vou pular. Metabolização, tá, gente? Metabolização. Aí eu vou falar assim, quem metaboliza o fármaco é o corpo. Então a metabolização está dentro da farmacocinética. Só para fechar o apanhado, falamos de absorção, distribuição, agora entramos na metabolização do fármaco e agora a gente tem que entender por que esse fármaco ele é metabolizado, qual é a importância disso, tá? Então, gente, só para a gente destacar, órgãos que metabolizam o fármaco, aí a gente vai estar ali fígado,
Trato gastrointestinal, rins e pulmão. São os órgãos que metabolizam, que têm a capacidade de metabolizar o fármaco. Só que eu vou dar um destaque, está até em negrito ali, eu vou botar meu dedo, o fígado, principal órgão metabolizador. Tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam que pergunta quando fala em relação à metabolização? Primeiro, o que é metabolizar? A menor parte do fármaco metaboliza e a gente ativa. É como se a gente tomasse um fármaco inativo e quando ele passa pelo fígado, ele sofre metabolização, a gente ativa e ele vai ter a sua ação farmacológica. Poucos fármacos. A maioria dos fármacos, o que vai acontecer? Metabolizar o fármaco é deixar ele pronto para ser eliminado. Lembra que a gente comentou no começo que quando esse fármaco ele é lipossolúvel, ele é melhor absorvido pela membrana citoplasmática? Agora, para ele ser eliminado, ele vai ter que ser hidro. Ele vai ter que perder essa característica de lipoafinidade, de ser lipossolúvel, tá? Porque ele vai entrar no túbulo renal, cheio de água. Como é que um fármaco que tem afinidade com a gordura entra num túbulo renal cheio de água? Então ele precisa ser o quê? Hidrofílico. Então como é que aquele fármaco lipossolúvel vai conseguir ser eliminado? Quando ele sofre metabolização, que é o fígado mudando, aí tem fase 1, fase 2, não sei se eu vou entrar nesse detalhe, mas existem as fases de metabolização, mas é deixar o fármaco pronto para ser eliminado. E aí qual é a característica disso? Hidrossolúvel. Quanto mais hidrossolúvel ou quanto menos lipossolúvel, melhor esse fármaco será eliminado. Então, metabolizar o fármaco é eu pegar aquele fármaco lipo e deixar ele hidro, né? Aí tem várias enzimas, né? A CYP450, e tem várias enzimas que fazem essa metabolização, que ajudam nessa metabolização e transformação química, né, dessa estrutura química, deixando aquela estrutura que tinha características lipofílicas com características hidrofílicas, deixando ele pronto para ser eliminado. Então esse é um ponto. Primeiro ponto é, o que é metabolizar o fármaco? Ou é ativar, em pequenos casos, na maioria dos casos, é deixar ele pronto para ser eliminado. É deixar ele mais hidro. Então, só para fechar, ele é melhor absorvido, lipo, e melhor eliminado, hidro. Tá? Para a gente deixar bem claro essa questão. Porque vem pergunta de verdadeiro ou falso. Né? Como assim pergunta de verdadeiro ou falso? Um fármaco lipossolúvel, ele é melhor eliminado. Falso. Um fármaco lipossolúvel, ele é melhor absorvido. Tá? Um fármaco hidrossolúvel ou hidrofílico, ele é melhor eliminado. Beleza. E quem deixa mais ele hidrossolúvel? Principalmente o fígado, quando metaboliza. Então essa metabolização é um ponto muito importante da cinética, que seria essa transformação do fármaco, ou para ativar, em alguns casos, ou para deixar ele pronto para ser eliminado, deixando ele mais hidrossolúvel. Então, alguns pontos que a gente tem que deixar claro disso. Claro que um paciente com doença hepática, se eu tenho um problema hepático e o fígado é o principal órgão metabolizador, eu vou ter dificuldade na metabolização. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero deixar bem claro é o seguinte, até para a gente falar sobre o efeito de primeira passagem. Quando a gente metaboliza esse fármaco, deixa ele mais hidro, quando a gente prepara ele para ser eliminado, na maioria das vezes esse fármaco ele fica inativado. Ele perde a característica de dinâmica, ele perde a sua ação farmacológica. Então, quando esse fármaco ele é metabolizado, eu deixo ele pronto para ser eliminado e, em sua maioria, ele fica inativo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar agora sobre um assunto interessantíssimo, que também é questão de prova, que é o efeito da primeira passagem, efeito de primeira passagem. Tá? Então, só para fechar a metabolização, não quero entrar, senão já está longo pra caramba. Metabolização, temos alguns órgãos, rim, pulmão, intestino, fígado, principal órgão. O que é metabolizar ou ativar o fármaco, alguns, ou mudar a sua estrutura química, com que objetivo? Deixar ele mais hidrossolúvel, o fármaco pronto para ele ser eliminado, com uma característica pronta para ele ser eliminado. Beleza? Só que quando a gente faz isso,
esse fármaco, ele fica, a maioria deles fica inativo. Então a ideia central é que ele sofra a metabolização depois que ele tem a sua ação. E aí, quando acontece dele ser metabolizado antes dele ser distribuído? Aí esse vai ser o ponto que eu vou falar aqui agora. Vou voltar aqui alguns slides, que esse é importante. Ah, caçamba, calma aí. Vou voltar aqui uns pontos, só para a gente falar sobre o efeito de primeira passagem, que isso é muito pedido, tá, gente? Só para... Opa, aqui. Deixa eu dar um... Beleza, vou virar aqui. Oi, Lê. Beijo pra você, tá? Aí, olha só, gente. O que é o efeito de primeira passagem? Efeito de primeira passagem é quando esse fármaco passa primeiro pelo fígado. Ele passa primeiro pelo fígado, sofre metabolização e depois ele é distribuído. Lembra o que é metabolização que a gente comentou? Eu mudo a característica dele para ele ser eliminado, só que quando eu mudo a característica dele para ele ser eliminado, ele perde a sua capacidade farmacológica, ele fica inativo em sua maioria. Então, se esse fármaco passa primeiro pelo fígado e sofre metabolização, eu vou ter uma perda desse fármaco. O que a gente tem que entender? Quando que isso vai acontecer? Quando que esse fármaco vai passar primeiro pelo fígado antes dele ser distribuído? Quando a gente utiliza a via oral. Por que quando a gente utiliza a via oral? Deglutiu o fármaco, ele foi para o intestino, foi absorvido no intestino, aqueles vasos, aquelas veias, né, intestinais, vai levar aquele fármaco direto para o sistema porta, vai passar pelo fígado, vai ser metabolizado, eu vou ter uma perda. Depois ele vai chegar na veia cava, depois que ele vai ser distribuído. Então, o que é o efeito de primeira passagem? Quando aquele fármaco passa primeiro pelo fígado, sofre metabolização. O que eu tenho que lembrar? Vou ter uma perda. Então, só para dar um exemplo hipotético, determinado fármaco perde 20%, 15%, 10% quando ele passa pelo fígado. Então, eu sei que se eu administrei 100 miligramas daquele fármaco, nunca vai chegar essas 100 na corrente sanguínea, porque uma parte vai ser metabolizada. Ah, vai ser o fármaco todo? Não. O fígado tem a sua capacidade, o fluxo de sangue também ali, então não vai ser o fármaco todo que vai ser metabolizado, mas uma parte vai ser, e aí quando essa parte é metabolizada, a gente vai ter uma perda, porque eu mudo a característica, né? A via retal sofre efeito? Sofre. Vou falar. Então, a via oral, primeira via de prova, né, de exemplos que sofre efeito de primeira passagem. Via retal, vai sofrer o efeito de primeira passagem? Vai. Só que esse efeito de primeira passagem ele vai ser menor. Porque esse fármaco, quando ele é administrado pela via retal, quando se escolhe, ele vai ser absorvido, vai chegar em vasos que vai levar para o fígado. Essa porção que foi absorvida para vasos que levou para o fígado vai ter o efeito de primeira passagem. Só que ele pode ser absorvido por outros vasos que desvia do fígado. Então, aquele fármaco lá na via retal vai ser absorvido e pode pegar uma via que não necessariamente vai passar pelo fígado. Essa via que não passou pelo fígado, que caiu direto na veia cava, não vai sofrer o efeito de primeira passagem. Mas uma parte vai. Eu tenho 1 minuto e 54 restante. Que isso? Tem tempo? Ih, tem tempo. Ah, tem 1 hora só. Ih, gente, a gente vai ter que fazer em duas etapas. Só para então finalizar rapidinho. Tá? Então, a via retal tenho, mas em menor quantidade. Tá? Menor quantidade, mas eu vou ter o efeito de primeira passagem. Via que eu não tenho efeito de primeira passagem intravenosa, que são os grandes pedidos de prova, e sublingual. Destaca que a via sublingual é entérica, não é parenteral, e é uma via entérica que não sofre o efeito de primeira passagem. Por quê? Esse fármaco é absorvido aqui e vai para a veia cava superior. Não vai passar pelo fígado, em sua maioria, então ele vai ganhar a circulação sistêmica, sem passar pelo fígado, então não tem efeito de primeira passagem. Gente, só tem 1 minutinho, então ficou faltando excreção,
eu vou finalizar o efeito de primeira passagem e ficou faltando a inscrição. Eu vou salvar essa live aqui, tá? Eu sei que eu falo demais, mas foi um prazer estar aí ao vivo com vocês, mesmo tendo os erros de gravação. Espero que o que a gente falou tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Lembrando, sou o professor Felipe Bauer. Muitos alunos eu sei que já me conhecem que estão aqui. Para quem não me conhece, com essa quarentena a gente vai estar fazendo essas lives. Então faltou inscrição, faltou alguns pontos aí de cinética que eu vou finalizar em outra live, tá? Eu vou anunciar lá no Clínica Médica quando que a gente vai terminar, tá bom? Então a gente só falou algumas partes aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu vou tentar salvar essa live. Ela vai ficar por 24 horas, não sei. Eu vou tentar aqui, que eu nunca fiz uma live. Falta 10 segundos.